E aí, pessoal, feliz ano novo no circuito bíblico da nossa igreja. Muito bom estarmos juntos. Essa é a semana 1 do nosso circuito e eu estou muito feliz, quero saber como é que está sendo a sua experiência. Nós estamos no circuito na semana 2 e agora começamos a conversar sobre a semana que já lemos, para você estar familiarizado com aquilo que nós vamos estudar hoje. Quero saber como é que está a sua experiência, como é que está a sua jornada. Espero que esteja muito bem, que você consiga manter a rotina de todos os dias, pelo menos no circuito de segunda a sexta, ter contato com a palavra do nosso Deus e crescer como cristão e, se você é da nossa igreja, como igreja conosco aqui. Hoje eu quero falar sobre o poder no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo a partir de um exemplo de alguém que me chama muita atenção e o que nós vivendo no poder do Espírito Santo, o que causa na gente e nas pessoas ao nosso redor. Antes de ler o texto, eu vou passear por alguns versos, mas eu vou ler o 3, capítulo 3 de Lucas, mas eu vou em outros também. Eu quero orar com você pedindo favor e graça de Deus sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu clamo que o Teu Espírito Santo abra a nossa mente para que a gente consiga ver, ouvir, perceber o Senhor durante esse tempo onde a Sua palavra é aberta, onde a gente conversa sobre as verdades do Teu reino, onde a gente conversa agora sobre algo tão extraordinário que é a presença de Deus em nosso coração. Fala com a gente, ministra ao nosso coração e que o Senhor encontre corações abertos e abençoe essas pessoas que estão ouvindo esse estudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, abra a sua Bíblia. Deixa eu ver se é o 3 mesmo que eu vou ler. É o 3 mesmo. Deixa a sua Bíblia aberta em capítulo 3 de Lucas, a partir do versículo 1 mesmo. Mas antes de ler essa parte, que João Batista, aqui no capítulo 3, já é anunciado como alguém que prepara o caminho para o Criador, para o Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero ir lá atrás com você. Eu falei para você abrir a sua Bíblia no capítulo 3, mas você vai ter que voltar um pouquinho se você quiser. Se você não quiser, só fica ouvindo aí eu ler, eu mencionar as coisas com você. No capítulo 1 de Lucas, nós vemos algo extraordinário. Primeiro eu quero dizer para você, eu preciso dizer para você que o Espírito Santo é Deus e Ele sempre foi Deus, sempre viveu em unidade com Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sempre viveram juntos, como seres eternos, sempre viveram essa linda unidade comunitária, né? Essa beleza de 3 pessoas numa unidade só, Deus triuno. Então a revelação para o mundo, a descida absoluta, a descida para toda a humanidade, se dá em Atos capítulo 2, historicamente na Bíblia, em Atos capítulo 2. Mas o Espírito Santo de Deus sempre esteve ativo na história, assim como Jesus sempre esteve ativo na história. João 1 fala que tudo foi criado pela palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, então falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Aqui no capítulo 1 de Lucas, nós vemos a promessa para Zacarias sobre a gravidez de Isabel, a sua esposa. Zacarias não acreditou naquilo que o anjo anunciou, sofreu as consequências por não ter acreditado, ficou mudo, mas eu te chamo a atenção para o versículo 15, sobre a pessoa de João Batista. O texto fala, pois será grande aos olhos do Senhor, falando sobre João Batista. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha
o tamanho do poder de Deus. Deus, através do anjo, está anunciando sobre João Batista quem ele seria, como que ele seria. E no lugar do poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estaria sobre ele desde antes dele nascer, lá no ventre da mãe dele. Não há limites para o nosso Deus. Não tente colocar Deus no seu raciocínio lógico. Não tente colocar Deus naquilo que você consegue acreditar, naquilo que você consegue compreender. Deus é maior do que a nossa compreensão. Deus é maior do que aquilo que eu consigo explicar sobre Deus. Deus é enorme, é grandioso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é majestoso, Ele tem todo o poder. Não é pouco poder ou muito poder, não é algum poder, Ele tem todo o poder, sobre tudo e sobre qualquer coisa. Então, sobre João Batista, o anjo já anunciava que João seria cheio da presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, desde antes do nascimento. E aí o que acontece? Acontece que, depois do anúncio, Zacarias fica mudo, depois o anjo vem e anuncia Jesus agora a Maria. Maria, que era prometida de José, era noiva, não estava casada, portanto virgem, é anunciada pelo anjo Gabriel a Maria, que ela daria um filho e o seu filho seria o Salvador do mundo. O mesmo Espírito Santo encheria a Maria no seu poder e conceberia aquela gestação. Versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então, o poder do Espírito Santo agora conceberia a Maria o nascimento, a gestação do Salvador do mundo. O que me chama bastante atenção em seguida, você vai entender ainda para onde eu quero levar você a pensar e a reflexão. Fica calmo, tem coisa muito legal aí. Tem uma revelação muito importante que eu quero deixar para você a partir de agora, que eu tive enquanto lia o texto. Versículo 39 é o momento que Maria visita Isabel. Isabel já estava grávida de João. Maria tinha acabado de receber a notícia que seria agraciada com a gravidez do Salvador do mundo. Então ela vai na direção da casa de Isabel, na região montanhosa da Judéia. Versículo 41, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. O bebê prometido, lá no versículo 15, chamado João Batista, recebeu a descrição do anjo de que ele seria alguém cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento. Quando há o encontro da Maria grávida do Salvador, Jesus Cristo, com a Isabel grávida daquele que prepararia o caminho para o Salvador, algo extraordinário e sobrenatural acontece. Sobrenatural. Que é, por causa da presença do Espírito Santo de Deus. Lembra que antigamente, antes de Atos, o Espírito Santo não tinha descido sobre a humanidade. Então era uma visitação especial para alguns indivíduos. Deus falava através dos profetas, no tempo de Jesus falou através de Jesus.
Então o Espírito Santo de Deus estava sobre João Batista. Por causa de João Batista, Isabel ficou cheia do Espírito Santo por causa daquele bebê que, quando Maria se aproximou, algo aqui no ventre da Isabel aconteceu. Algo extraordinário, algo sobrenatural. Foi então que, cheia do Espírito, Isabel reconhece pela primeira vez na história um bebê ainda não nascido como aquele que seria o Salvador, aquele que seria o Senhor. Versículo 43. Mas por que sou tão agraciada? Ao ponto de me visitar a mãe do meu Salvador. Logo que a sua saudação chegou aos seus ouvidos, o bebê que estava no seu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Mais uma vez, não dá para limitar Deus à nossa consciência. Não dá para limitar o poder do Espírito Santo à nossa capacidade de compreendê-lo. Deus faz coisas extraordinárias, sobrenaturais, indescritíveis, inexplicáveis. Isso aqui aconteceu porque João Batista estava cheio do poder do Espírito Santo sobre ele. E no poder do Espírito Santo, ele afeta a sua mãe, a mãe que o carregava no seu ventre. Ele afeta a sua mãe por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele possuía, aquilo sobre a unção que ele recebeu. Ele afetou a sua mãe. E eu preciso parar por um instante aqui para te dizer algo importante. No poder do Espírito Santo, daquilo que recebemos, abençoamos os outros. Daquilo que é derramado sobre nós, derramamos livremente sobre os outros. Daquilo que recebemos de graça, nós damos de graça. O poder que está sobre nós, no Espírito, agora já depois de Atos, você e eu, agora o Espírito Santo disponível para cada um de nós que carregamos, somos morada de Deus, nós, porque estamos no poder do Espírito Santo, afetamos os outros com a presença gloriosa desse Espírito Santo poderoso. Não dá para nós vivermos uma vida no poder do Espírito Santo sem afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Não só Isabel foi afetada, não só Isabel profetizou, reconheceu o poder de Deus, vendo Maria se aproximar. Mas diante daquele momento glorioso, Maria começa a cantar, começa a louvar e exaltar a Deus. O resultado de uma afetação do Espírito Santo, a partir daquilo que temos e derramamos sobre os outros, é louvor e glória ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Versículo 76, ainda do capítulo 1, falando sobre o cântico de Zacarias, falando sobre João Batista. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. João Batista, ele é alguém que viria no espírito
Santo, e ele também viria no espírito de Elias. Deixa eu achar esse texto aqui. Ele irá adiante, versículo 17. Eu voltei lá para o capítulo 1, versículo 17. Ele, deixa eu ver aqui, se é isso mesmo. É assim: fará retornar muitos doentes do povo, dentre o povo de Israel, ao Senhor, o seu Deus. Ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, versículo 17, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ele era alguém que veio preparar o caminho, cheio do Espírito Santo, no poder do Senhor Deus, no poder do Espírito e no poder de Elias. Aqui, depois Jesus lá na frente fala que João era o Elias que viria. Como assim? Por que ele está sendo comparado ao profeta Elias? Isso não tem nada a ver com o Espírito voltar, não. Isso é uma comparação de personagens. No espírito de Elias, que é aquele espírito que estava sobre ele, que ungiu Elias para que fizesse o que ele fez, estaria sobre João. E tanto Elias quanto João Batista confrontaram seus líderes. O rei Acabe foi confrontado por Elias porque Jezabel vivia adorando Baal. E ela perseguiu Elias por conta da confrontação do profeta, que não se importava com a autoridade de rei, a não ser a do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que era o seu Deus. Então ele confrontava Acabe. E João Batista fez a mesma coisa durante o seu tempo de ministério. Ele confrontou a realidade religiosa do seu tempo, confrontando os fariseus e os líderes religiosos daquela época, inclusive sobre o casamento de um dos líderes lá que estava cometendo algo equivocado. João Batista o confrontou e ele também não gostava de João, tanto é que a sua esposa pediu a sua cabeça. João Batista veio para preparar o caminho. Então, capítulo 2, nascimento de Jesus. Aí fala do nascimento dele, então chega no capítulo 3, que é onde eu quero chamar um pouco mais a sua atenção. No capítulo 2 tem um episódio fantástico que eu quero deixar registrado aqui, que eu falei que deixaria uma revelação que eu tive. É que no encontro dos pastores com os anjos, algo me veio à cabeça. Algo que eu não tinha parado para pensar e eu quero compartilhar com você. Capítulo 2, versículo 10. O anjo disse: não tenha medo, estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aqui, um anjo apareceu para os pastores que estavam no campo à noite. À noite. E aí o anjo aparece. Reação de todos. Eles têm medo. O anjo fala: não tenha medo. Eu vim trazer boas novas de salvação, não só para vocês, mas para todo mundo. Eles eram judeus. Tanto é que eles foram rapidamente, vou abrir aspas aí, convencidos pela mensagem, porque o anjo usa palavras que eram esperadas pelo Messias. Ele fala que na cidade de Davi, é de lá que viria, nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, nem segundo nome, tipo João Carlos, não. Jesus Cristo, é Jesus o Messias, Jesus o Cristo. Então ele fala que é na cidade de Davi que nasce o Salvador, que é o Messias, e eleva ele à categoria de Deus, o Senhor. Então, os anjos falam essas palavras cruciais para que eles creiam na mensagem que foi dita para eles. De repente, versículo 13, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo. Então já tinha um
Imagina o tamanho da glória. Agora, imagina uma grande multidão do exército celestial. Imagina o tamanho disso. Imagina esse lugar tão sobrenatural e gigantesco de glória, de esplendor. Aconteceu ali naquele campo, com aqueles pastores. Uma multidão de anjos, junto com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Os anjos, irmãos, parece que depois que, sou eu pensando, sou eu refletindo, ok? Depois que o anjo anunciou aos pastores aquilo que já era prometido desde sempre, aquilo que os anjos simplesmente faziam no céu, no ambiente celestial, nesse lugar do sobrenatural que o homem não consegue ver, eles sempre louvaram a Deus. Eles sempre disseram glória a Deus. Eles sempre disseram santo, santo, santo. Eles sempre exaltaram e louvaram a Deus, sempre. Isso é prática normal, diária, dia e noite e dia. Sempre fizeram isso, mas quando houve revelação sobre o Salvador aos homens, parece-me que o céu se rompe e eles descem numa atmosfera visível para aqueles pastores e eles ouvem aquilo que no céu é comum: louvor a Deus, anjos exaltando a Deus e reconhecendo o Cristo como nascido de Deus. Aquilo que eles estavam acostumados a fazer no céu, agora foi revelado à terra. E se você ficou comigo até agora aqui para ouvir essa revelação, encorajo você a marcar um comentário falando assim: anjo, para ver se foi você ficou até essa parte, que não adiantou essa parte, porque isso aqui foi algo que foi bastante especial para mim, mexeu muito comigo, eu fiquei muito impressionado com essa verdade. Vamos lá para o capítulo 3 comigo. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Arão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Eu quero parar aqui e te chamar a atenção para algo importante. Do resultado que gera estarmos vivendo no poder do Espírito Santo. Nós não temos apenas experiências sobrenaturais quando estamos vivendo no poder do Espírito Santo.
Nós temos experiências sobrenaturais como essa de Isabel e Maria, que temos experiências de, por causa da glória que nós temos, afetar as pessoas ao nosso redor, elas verem o sobrenatural acontecendo conosco e em nós, através de nós. Mas muito especialmente, a pessoa que está vivendo no poder do Espírito Santo traz sempre consigo a mensagem do arrependimento para o perdão dos pecados. Não sei se eu estou te frustrando agora, que você teve contato com o título desse nosso estudo e agora está ouvindo eu dizer isso para você, você pensou que era fogo e coisas mais. O resultado das pessoas que estão vivendo no poder do Espírito Santo é a pregação da mensagem do arrependimento dos pecados. Nós falamos de milagres, de maravilhas, de sinais, de dons, e eu creio em tudo isso absolutamente 100%. Tudo ativo, tudo funcionando e tudo operando no meio da igreja. Mas nós não podemos deixar de pregar exatamente o que João Batista falou. Depois Pedro reafirmou lá em Atos, e em todas as cartas que Paulo escreve, as epístolas, tudo você vai ver que a mensagem de arrependimento continua atual e ela é própria para mim e para você. João Batista, as pessoas estavam se aproximando dele e estavam, inclusive, achando ele o máximo, mesmo que ele seja um crítico das verdades e crítico dos pecados dos outros, eles estavam achando o máximo. Ele era popular naquele momento. Mas no versículo 12, no versículo 7 e 8, ele está chamando os caras de raça de víboras, e no versículo 8 ele fala, deem frutos que mostrem o arrependimento. Nós pregamos a mensagem de arrependimento e oramos, imploramos a Deus para que essas pessoas compreendam essa verdade, para que possam então começar a mostrar os seus frutos. Frutos são visíveis. As pessoas que vivem em arrependimento, nós conseguimos ver pelos frutos. As pessoas que não vivem em arrependimento, se arrependendo dos seus pecados, revisando a sua vida, revisando os seus caminhos, revisando o seu dia, revisando a sua semana, olhando, pedindo perdão para o Senhor e mudando de vida, a gente consegue ver. Nós não podemos, porque achamos que estamos no poder do Espírito Santo, esquecer de primeiro avaliar a nossa própria vida, checar o nosso próprio coração, checar os caminhos que estamos trilhando. Nós não podemos cochilar nenhum só segundo, nenhum só dia. Achar que, porque estamos cheios de Deus, cheios da presença do Santo Espírito, nós não podemos achar que estamos prontos, que somos bons, que o pecado agora passa longe. Não, não podemos chegar nesse lugar, porque isso é perigoso. A gente abaixa a guarda. Quando abaixamos a guarda, a gente toma um golpe, e nesse golpe a gente pode cair e talvez não mais levantar. No poder do Espírito Santo, avaliamos a cada um de nós, para checar o nosso coração. E checando se tem algum caminho mau, por revelação do próprio Espírito, que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, nós nos humilhamos na presença de Deus e pedimos perdão para Ele. Aí sim nos levantamos e seguimos em frente. Senão ficamos ali, parados, ajoelhados, até ouvir de Deus, filho, você está perdoado. E como a gente já tem essa garantia que todo aquele que se aproxima com o coração quebrantado, ele não rejeita, então todo dia eu preciso botar o meu joelho no chão e falar, Senhor, revela para mim se tem algum caminho mau. Me perdoa. E se Deus trouxer a memória, se eu lembrar do que foi, se eu reconhecer o que aconteceu, eu preciso pedir nominalmente perdão por aquele pecado cometido. Segundo, nós pregamos essa verdade porque estamos exercitando. Arrependimento para o perdão dos pecados. Mostrem frutos deem frutos que mostrem o arrependimento. Não bata no peito, eu sou de Deus, ou eu sou de Abraão. Ore a Deus.
se arrependa e pregue sobre arrependimento. Você não prega arrependimento porque você já é bom. Não. Você prega arrependimento porque você já recebeu de Deus o perdão, porque você já se arrependeu dos seus pecados. Versículo 12. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhes perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. No poder do Espírito Santo, nós vivemos em novidade de vida, e porque fazemos isso, somos justos. A gente não quer levar vantagem em cima das pessoas. A gente está aqui para servir, porque estamos cheios da presença de Deus. E Jesus mesmo nos ensinou que servir tem tudo a ver com Ele. O meu desejo e a minha oração é que você tenha experiências extraordinárias com Deus. E que você, no poder do Espírito Santo, viva exatamente como Deus quer que você viva. Tendo experiências fantásticas, sobrenaturais, de milagres e maravilhas. Mas muito especialmente, que você se arrependa dos seus pecados e pregue o arrependimento dos pecados, para que todos possam mostrar os seus frutos, assim como você tem mostrado os seus, vindo do arrependimento de uma vida em dependência do Senhor. Que Deus te abençoe.